do Senhor e poder, nesta noite, neste momento, compartilhar a palavra de Deus com esta igreja que nós já amamos, igreja que chamou o nosso irmão, o reverendo Gilberto, para poder pastorear juntamente com a Rô, e nós louvamos pela tua vida e a vida da igreja que passamos a conhecer. 37 anos, tenho certeza que essa igreja é fruto de muita oração, não é mesmo? Vocês são fruto da oração, seja de pais, ou seja de irmãos que oraram por vocês. Nós somos frutos de oração. E você ora? Ora por quê? Quando você ora? Qual é o motivo da sua oração? Qual é o conteúdo da sua oração? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, olhando com vocês o texto de Efésios capítulo 3, onde aqui nós temos uma oração, e creio ser a oração mais ousada que o apóstolo Paulo já fez. Efésios capítulo 3. A partir do verso 14 até o 21. Nós estamos então diante de uma oração que Paulo fez. Queridos, essa oração é uma oração que nós temos que pensar. Orar a Deus pode ser simples. Viver o que pedimos é muito complicado. Vocês cantaram que vocês desejam a presença de Deus. Vocês buscam a presença de Deus. Querem de fato ter a vivência com Deus. Mas será que na prática nós conseguimos viver da forma que Deus revela para nós o caminho que Ele quer que trilhamos? Paulo vai pedir isso a esta igreja, a igreja de Éfeso. E faço dessa oração também uma oração à igreja Jardim Verônia, para que de fato vocês, igreja, e eu também, possamos ter ousadia para orar e viver cada aspecto daquilo que Paulo tem pedido ou pediu a essa igreja. Vejamos então a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 3 da carta dele aos Efésios. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, porque podemos abrir a Tua palavra, ler as Tuas verdades e ouvir a explicação, para que saiamos daqui edificados pelo Teu Santo Espírito. Use o Teu servo com poder e graça a ministrar a Tua verdade e a vivermos aquilo que será exposto. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então diante de uma oração de Paulo, a segunda oração aqui na carta dele aos Efésios, mas essa oração de fato, queridos, é uma oração, se você prestou atenção na leitura, uma oração ousada. Paulo começa mostrando em sua carta o privilégio que temos
de sermos filhos de Deus. No primeiro capítulo, ele fala da bênção, da obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E ele faz isso louvando a Deus. Ele faz isso enaltecendo o nome de Deus, falando que tudo isso que ele fez é para o louvor da sua glória. Nós somos escolhidos para ele. Mas Paulo vem trazendo aqui algo muito importante de ser observado. Ele está falando aos judeus que os gentios agora também fazem parte da mesma bênção da salvação. O evangelho chegou até eles. Paulo foi chamado para pregar entre os gentios. E os gentios também podem participar da herança bendita. Paulo vai, no capítulo 1, a partir do versículo 15, orar por esses crentes, pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração, para eles entenderem a esperança do chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos santos foi revelada na pessoa de Cristo. Depois, no capítulo 2, ele volta a destacar quem nós éramos, para afirmar quem não somos. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, segundo o gosto deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas essa conjunção vem nos dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos aproximou a Ele, nos transformando como filhos, e nos adotamos para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Sempre quando Paulo vai aqui falar sobre vós e nós, ele está falando de dois grupos, que passaram a ser um grupo só. Quando ele fala de vós, ele aponta para os gentios. Quando ele fala de nós, ele está falando dos judeus. Porque ele está preso em Roma, justamente porque ele estava pregando o evangelho aos gentios. E os judeus levaram ele à prisão, porque não concordaram que Paulo pregasse o evangelho também a esses a quem os judeus rejeitavam. E Paulo era o apóstolo dos gentios, e aqui ele está dando destaque e ênfase a isso. A partir do verso 11, ele vai dizer que os gentios agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, e eles também têm a paz de Cristo no coração, e foram reconciliados juntamente com os judeus, e a inimizade que existia agora não existe mais, porque Cristo rompeu com essa inimizade. E além do mais, no verso 21 e 22, ele destaca que esses gentios, juntamente com os judeus, estão sendo edificados casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Vem o capítulo 3, e no capítulo 3, Paulo vai falar do mistério. Que mistério é esse que ele diz nesta carta? É o que está no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E depois, Paulo vai falar que agora esses irmãos que compõem a igreja de Cristo, eles precisam buscar esse Evangelho e viver esse Evangelho, porque Deus, em Cristo Jesus, nos chamou para essa finalidade. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E depois Paulo vai dizer: meus irmãos, vocês estão preocupados com as minhas cadeias. Não se preocupe com as minhas cadeias, porque é vontade de Deus que eu esteja aqui. Mas vocês têm a palavra que não foi aprisionada
para falar, para pregar. Por isso no verso 13 ele diz: vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, de pregar o Evangelho, mesmo que precise passar por perseguição. Esse é o contexto que Paulo nos coloca, para entendermos o por esta causa que ele agora se põe de joelho. Diante dessa oração, queridos, nós temos aqui uma estrutura. Os versos 14 e 15 seria para nós uma introdução na sua oração. Os versos 16 a 19 é o conteúdo da oração. É onde nós gastaremos inclusive mais tempo para entender o que Paulo está pedindo. E os versos 20 e 21 é para nós a conclusão, com uma doxologia no verso 21, quando Paulo leva a sua adoração e glória a Deus da igreja. Então os versos 14 e 15, eu chamo aqui a atenção dos irmãos para, em primeiro lugar, entendermos o como Paulo orou. E o texto começa dizendo para nós: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, após Paulo apresentar que os gentios também são eleitos, fazem parte da família de Deus, junto com os judeus foram reconciliados, eles têm a habitação de Deus no Espírito Santo, eles precisam também, como igreja, orar e viver esse Evangelho. E ele se põe de joelho, no sentido de reverência diante de Deus, para que a oração pudesse ser ouvida. Isso era algo que os judeus não tinham como prática, o pôr-se de joelho. Os judeus oravam em pé. Colocar-se de joelho era apenas em momentos de necessidade, de grande necessidade. Esse é um deles. É um momento necessário. E Paulo então ele se coloca de joelho. E o pôr-se de joelho aqui não é para nós, Paulo destacando ou deixando para nós o modo como devemos orar. Mas o pôr-se de joelho aqui é apenas para destacar que o que ele vai pedir é muito importante. O que ele vai pedir é algo profundo. O que ele vai pedir é ousado, mas é necessário para que a igreja continue pregando o Evangelho. O pôr-se de joelho aqui é a adoração. E veja que ele se põe de joelho diante do Pai. Colocar-se diante de joelho, diante do Pai, é reconhecer que quem vai ouvir a minha petição é aquele que de fato me chamou para ser filho dele. Diante do Pai, eu preciso pedir. Quando nós estamos diante do nosso Pai e queremos pedir algo a Ele, algo que a gente quer muito, nós nos preparamos para isso. Tanto que os pais até sabem quando nós nos preparamos para pedir algo diferente, porque você tem toda uma reverência para fazer o pedido. E o pai diz: fala logo, menino, o que você quer, não é mesmo? Porque ele sabe que mudou o pedido, não é qualquer pedido, é um pedido muito especial para você. Paulo ele se coloca de joelho porque o pedido dele é muito especial. E nós veremos isso agora, a partir do verso 16. Queridos, pelo que Paulo ora? Paulo ora por força, por amor, por compreensão e por plenitude. O para quê nos direciona então para o conteúdo da oração. E ele começa então no verso 16 e 17, parte A, dizendo: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim
habite Cristo no vosso coração pela fé. Nós temos aqui duas petições. Na primeira, Paulo ora por fortalecimento e por poder. E na segunda, ele ora por habitação. E perceba que, tanto na primeira quanto na segunda, ele aponta para aquilo que o homem é. Ele diz, no homem interior, essa força precisa estar. E depois ele diz que essa habitação de Cristo é no coração, homem interior e coração, apontando para a realidade daquilo que somos, corpo e alma, uma unidade psicossomática composta de um coração que é o centro daquilo que somos. O coração que vai trazer pensamentos, um coração que vai destacar emoções e que vai me levar para as ações. É nesse centro da nossa alma que deve residir esse poder a qual Paulo está pedindo para ser fortalecido. E é nessa alma que Paulo está mostrando que Cristo tem que habitar de forma plena. E por que ele está pedindo poder? Se nós continuarmos a leitura da carta, nós vamos perceber até o final do capítulo 6, por que Paulo vai pedir poder? Ele vai pedir poder aqui, porque justamente a partir do capítulo 4, ele vai destacar algumas exortações que a igreja precisava prestar atenção e praticar. Poder, queridos, para vencer o inimigo das almas, como ele diz aqui no capítulo 4. Poder para vivermos a unidade, poder para crescermos em conhecimento e exercermos os nossos dons, poder para despojar do velho homem, poder para deixar a mentira e falar a verdade, para não se irar injustamente, para trabalhar e acudir o necessitado ao invés de furtar, para falar a verdade em amor, para perdoar uns aos outros, para remir o tempo, para ser cheios do Espírito Santo, para a esposa ser submissa ao marido em semelhança à sua submissão ao Senhor, para o esposo amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, para os filhos obedecerem aos pais e os pais não provocarem os filhos à ira, ensinando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, para os servos obedecerem aos seus senhores e os senhores serem respeitosos com os seus servos, para revestido da armadura de Deus, resistir o dia mau, para em todo o tempo, no Espírito, orar e vigiar. Todas essas exortações, esses ensinamentos que Paulo coloca agora, a partir do capítulo 4, é sobre isso que ele está pedindo, poder para assim vivermos, poder para compreendermos como lidar com o outro, fortalecidos com poder. Agora, na segunda petição, Paulo fala da habitação de Cristo. No capítulo 2, verso 22, ele fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aqui no verso 17 do capítulo 3, ele fala, habite Cristo no vosso coração. Quando ele diz, habite Cristo, ele não está dizendo que a segunda pessoa da Trindade vai morar com a terceira pessoa da Trindade em nosso coração. De fato, é o Espírito que habita em nós. Quando ele diz, habite Cristo, ele está chamando a atenção para o enchimento do Espírito. O que ele vai afirmar para nós no capítulo 5, versículo 18, dizendo, não se embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque cheios do Espírito, vocês estarão cheios do poder, fortalecidos para vencer o dia mau. Habite Cristo é habitar o Espírito Santo de forma a estar cheio. É de fato o copo transbordar em nosso ser. Quando nós vamos para 2 Coríntios,
nós vamos ver Paulo dizendo que nós precisamos, dia a dia, crescer e desenvolver uma vida parecida com a pessoa de Cristo, a semelhança de Cristo, de glória em glória. Em Romanos 8, os versos 9 e 10, Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele fala tanto da habitação do Espírito quanto da habitação de Cristo, apontando para a ideia do enchimento. Nós temos que ser fortalecidos do poder e cheios do Espírito para vivermos da forma como Deus espera. E tudo isso mediante a fé, pois somente através da fé nós podemos experimentar essa realidade. Paulo não só pede por fortalecimento e por habitação, mas ele também pede por amor. Verso 17, parte B, ele diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo usa aqui a metáfora da raiz de uma árvore e do fundamento de uma construção. Nós sabemos que as raízes bem fincadas no solo dão vitalidade à árvore, pois por meio delas que absorvem-se os nutrientes presentes no solo, podendo assim levar água e sais minerais em todos os seus galhos, e esses galhos então darem frutos. Quando ele fala da construção, nós sabemos que para essa igreja, como estrutura se manter, precisa ter um bom fundamento. As estacas têm que estar bem fincadas para que aguente toda a estrutura que vem acima. Quando ele chama a atenção para a raiz e para o alicerce, ele está mostrando que o nosso fundamento, ele tem que estar bem enraizado para que possamos compreender o amor, para que possamos entender esse amor. O amor que, como Paulo vai dizer em Colossenses, é o elo que dá vida e fruto ao crente, que sustenta e dirige a nossa fé e esperança. Quando Paulo fala isso em Colossenses, ele está dizendo que misericórdia, mansidão, humildade, bondade, longanimidade, perdão, só pode acontecer nos nossos relacionamentos se existir amor. Se existir amor. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo fala ali da carne, das obras da carne, do fruto do Espírito, ele diz: mas o fruto do Espírito não está no plural, está no singular, é amor. Porque quem ama tem tudo aquilo que o texto prossegue dizendo de virtudes. Quem ama tem paz, tem longanimidade, tem bondade, tem domínio próprio, consegue praticar essas virtudes. Por isso que Paulo vai orar para fortalecer, para que Cristo habite de forma cheia em nós, para que então possamos amar, mas um amor que está enraizado em Deus, em tudo que eu conheço dele, para então conseguir praticar esse amor na minha caminhada e nos meus relacionamentos. Por isso que Cristo vai resumir os mandamentos em amar a Ele sobre todas as coisas, para que eu possa amar o meu próximo como eu me amo nesse relacionamento que eu tenho com Deus. Eu só consigo amar a minha esposa se eu amo o meu Deus. Eu só consigo perdoar se eu consigo amar a Deus, porque antes Ele me perdoou, para que eu possa, à semelhança desse perdão, praticar isso nos meus relacionamentos.
O amor, queridos, é a essência de quem somos. O amor é a identidade do nosso serviço. O amor é a chama do nosso andar em Cristo. O amor nos habilita a exercitar a fé e a esperança. Sem amor, nada aproveitará. Mas Paulo diz e pede para nós conhecermos esse amor de Cristo. Olha o verso 18 e 19. A fim de, aqui Paulo está trazendo agora a finalidade do pedido dele de fortalecer, habitar, conhecer amor. É para que eu possa então experimentar esse amor em toda a sua dimensão, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo vai passar do amor pelos irmãos para o amor de Cristo por nós. Em sua oração ele reconhece que precisamos de força e poder, força para amar e poder para compreender o amor de Cristo. A ideia principal aqui está justamente nesses dois verbos: compreender e conhecer. Compreender com todos os santos a dimensão do amor. E olha que interessante, ele está dizendo que eu preciso compreender com todos os santos. Quem são os santos? Os eleitos de Deus, a igreja de Cristo. Ou seja, eu só vou conseguir compreender a dimensão desse amor se eu compartilhar desse amor com os filhos de Deus. Afinal de contas, é com vocês que eu passo a viver a minha vida. É com vocês que muitas das vezes tem coisas que desagradam na nossa relação. E por isso eu tenho que olhar para Cristo e entender como Cristo eu tenho que reconhecer os meus erros, as minhas falhas, e chegar ao meu irmão e pedir perdão a ele. Eu só vou conseguir entender a dimensão daquilo que é possível desse amor, se de fato eu viver com os meus irmãos. Paulo chama a atenção da igreja, no pedido dele, para que a igreja pudesse experimentar esse amor. O verbo compreender está no sentido de agarrar o conhecimento. A ideia de que, ao agarrar esse conhecimento, meu pensamento, meu intelecto vai direcionar as minhas emoções, as minhas ações para o caminho da prática do amar Deus e o próximo. John Stott, ao falar sobre a dimensão desse amor, ele diz: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, especialmente judeus e gentios. Suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Algo que só compreenderemos se de fato nos relacionarmos uns com os outros. 37 anos de história. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos legados foram deixados e partilhados com esta igreja, com esses irmãos? Quantas mais pessoas se adentrarão para fazer parte dessa comunidade? E o que elas esperam encontrar aqui? Amor de Deus. E elas só vão conseguir encontrar o amor de Deus se elas enxergarem em vocês, olharem para vocês, ouvirem vocês, abraçarem vocês, para permanecerem com vocês, porque vocês amam a Deus
e a eles. Paulo também fala que nós devemos compreender e também conhecer. E o verbo conhecer está no sentido de um saber alcançado pela experiência. Ou seja, eu preciso compreender com o intelecto o amor, mas eu preciso também conhecer, experimentando com os meus irmãos esse amor. Então esse verbo conhecer está nesse sentido de experiência. Então eu preciso experimentar esse amor que excede todo entendimento. Mas perceba que quando ele diz que esse amor excede todo entendimento, ele está dizendo que eu posso conhecer, mas não dissecar tudo que o amor representa. É conhecer o incompreensível. É isso que ele está dizendo. Ele não está sendo coerente ao dizer que nós temos que conhecer a dimensão do amor, mas ele quer dizer que naquilo que cabe a nós conhecer neste plano terreno, dentro daquilo que Deus comunicou a nós por meio do seu Espírito Santo, como Romanos 5,5 diz para nós, que Ele deu esse amor, nós temos que fazer, cheios do Espírito, fortalecidos de poder, para que então, na eternidade, nós possamos continuar experimentando esse amor. Um amor que nem na eternidade nós iremos compreender, ou melhor, dissecar tudo o que Ele é, porque dia a dia nós teremos esse amor conduzindo a nossa vida. Paulo está chamando a igreja, na sua oração, a experimentar esse amor. Queridos, o mundo clama por amor. Nós ouvimos aí pessoas dizendo que precisamos amar, amar, amar. Mas somente o crente conhece amor, porque esse amor ele tem dado por Deus a ele. Lembro-me aqui de uma canção da minha adolescência. Espero que eu não entregue aqui mais ou menos a minha idade. Na verdade, eu estou tão jovem como esta igreja, pois farei neste ano também 37 anos. Né? Bonito também como a igreja, é bonita. Né? Igreja que eu falo, vocês são bonitos. Né? Mas ele cantava, Renato Russo cantava aquela música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, a verdade não há. Ele quer dizer que nós precisamos de amor no mundo, porque nós não vemos o amor, nós não estamos vendo o amor, e ele está cantando, nós precisamos ver esse amor, mas ele não pôde experimentar a dimensão desse amor, porque somente os filhos de Deus é que experimentam e podem partilhar esse amor. É disso que Paulo está falando, é isso que ele está pedindo, que de fato Deus fortaleça o coração da igreja com poder, que Cristo seja abundante no coração deles, para que eles possam compreender o amor em todas as suas dimensões e conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento naquilo que se pode conhecer aqui, neste mundo terreno. Mas para agora, Ele trazer o que é mais difícil no pedido e na oração dele. Olha o que ele diz no verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que? Qual é o propósito de ser fortalecido, de ter Cristo habitando, de ter amor e conhecer o amor, experimentar o amor? Para que? Ele diz, para que sejamos plenos de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você tem consciência do que Paulo está pedindo aqui na oração dele? Você tem consciência do que você cantou quando na canção você diz, eu quero o Senhor todos os dias da minha vida?
Você tem a dimensão do que você tem pedido? Porque orar, queridos, não é apenas falar com Deus. Orar é conhecer a Deus e conhecer o que eu peço a Ele. Compreender esse amor é conhecer quem Deus é e saber o que eu peço a Ele, que é o meu Deus. A finalidade, então, de tudo isso que Paulo está pedindo é para sermos plenos de Deus. A palavra plenitude aqui, ela tem um sentido que vai além da nossa compreensão. A ideia de enchimento ao ponto de transbordar. E Paulo fala aqui no primeiro capítulo de Efésios, no versículo 23, para que sejamos plenos do seu Filho. Depois aqui no verso 19, cheios do Pai. E no verso 18, plenos do Espírito Santo, ou seja, que nós sejamos plenos da Trindade Santíssima em nós. A ideia de pleno, queridos, na construção grega, não é ser cheios com a plenitude de Deus, porque dessa plenitude total nós não conseguiremos, mas é até a plenitude de Deus. Ou seja, eu tenho que buscar todos os dias me afastar do pecado e me aproximar da graça, para que todos os dias eu possa experimentar o que é pleno em Deus e em mim, através do Espírito Santo dele que habita em nós. Quando 2 Coríntios 3,18, como já mencionamos, Paulo em Coríntios vai dizer: e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ele está dizendo que ser pleno de Deus é ser pleno da glória dele que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ser pleno da glória de Deus. Quando Tiago fala lá no seu primeiro capítulo que nós temos que ter alegria diante da provação da nossa fé, pois isso produz perseverança, ele vai chegar e concluir que, caminhando assim, nós teremos uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ser pleno de Deus é ser pleno dele, tanto nas lutas como nas conquistas. É olhar como Paulo olhou e concluir como ele concluiu lá em Filipenses, dizendo que ele está contente porque ele aprendeu a estar assim em toda e qualquer situação. Esse é o caminho da santificação, que é composto em despojamento do velho homem e do revestimento como eleitos de Deus, santos, amados, para desenvolvermos as virtudes do Espírito em nossos relacionamentos. Essa é a aspiração, esse deve ser o desejo do nosso coração. Mas, queridos, mais uma vez eu repito, isso é muito sério, isso tem implicações grandiosas. Não é pedir e continuar irando-se com a esposa, não é pedir e ser maledicente nos relacionamentos, ser impuro no namoro, flertar com os prazeres do mundo, viver para conquistar as coisas que você almeja mais do que aquilo que Deus reserva para você. Não adianta eu pedir para ser pleno, mas me entregar mais para o mundo do que propriamente para Deus. Não adianta pedir para ser pleno de Deus, mas no trabalho ser um cara que nem ao menos reflete luz do Senhor para os seus colegas, para os seus funcionários, ou ele como empregado. Não adianta pedir para ser pleno, mas viver como um não cristão. Não adianta cantar, orar, Deus, faça morada em mim, e viver como se Ele não existisse em você.
Queridos, é sério isso que Paulo está pedindo à sua igreja? É sério isso que nós cantamos, que nós oramos? Nós precisamos entender que nós não podemos apenas falar com Deus, mas nós temos que experimentar o que Deus é nos nossos relacionamentos. Deus deseja que a sua plenitude seja experimentada aqui, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. Nós temos que perseverar numa vida santa e reta diante do Senhor. Esse é o conteúdo da oração. E Paulo então pode concluir todo esse conteúdo mostrando para quem ele ora e a quem ele devota a sua glória. Verso 20 e 21 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Paulo conclui a sua oração, mostrando que o Deus que habita em nós, opera poderosamente dentro de nós. Ou seja, essa oração deve ser feita, por quê? Porque Ele responde. Eu tenho que pedir, sabendo que Ele vai responder. E se eu não viver, Ele também vai responder com a sua mão de justiça sobre mim. Queridos, Paulo conclui apontando para quem responde a nossa oração. E quem responde é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou mesmo pensamos. E ele pôde então, diante disso, concluir a sua oração, devotando glórias a Deus. Por fim, ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Ele encerra de modo diferente. Ele encerra com louvor, com alegria. Por quê? Porque ele está pedindo algo que Deus vai responder. Basta ele agora viver a plenitude de Deus. Você está pronto para fazer essa oração? Você acha que você pode fazer essa oração? Digo para você que você não apenas pode, mas deve pedir. Nós somos chamados para ser luzeiros neste mundo. Nós somos chamados para representar Cristo neste mundo. Mas nós só conseguiremos representar Cristo neste mundo pela força do poder, mediante o seu Espírito. Cristo sendo cheio em nós, o amor dele sendo evidenciado através de nós. Assim nós seremos luzeiros dele neste mundo, para fazer e ser diferença. Por isso que a nossa glória é dada a ele, porque ele nos deu a sua glória, partilhou da sua glória, para que pudéssemos com a sua glória brilhar. Que a igreja Jardim Verônia seja uma igreja a brilhar, a de fato experimentar em amor, em seus relacionamentos, tudo aquilo que Deus quer que sejamos e tenhamos para a glória dele. A ele seja a glória na igreja e para todos sempre. Amém. Amém.